Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos em live, ao vivo, começando essa nova série sobre mediunidade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, boa noite. Hoje as câmeras estão um pouco num alinhamento diferente, então eu vou falar às vezes para cá, às vezes para lá, às vezes para cá, às vezes para lá, mas a gente vai se entendendo. Boa noite. Oi, Shirley, Juliana, Justina Vida Tarô, Glendinha, Marília, minha querida, Lua do Dragão, quem vai chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa nova série, né, que ela faz parte desse processo todo de médium para médium, mas é uma nova série porque eu montei ela dividida em três lives, né, e essa série que eu coloquei como 4 pilares para uma prática, um trabalho mediúnico eficaz. Então, boa noite para você que chegou, boa noite para você que está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Tato Cunha, médium, oraculista e sacerdote de orixá e de encantaria, e te convido para participar hoje comigo do início dessa nova série, uma série de 3 lives, onde vou te mostrar os 4 pilares altamente importantes, né, a base fundamentada para uma prática, um trabalho mediúnico eficaz. Então, vamos começar. Sejam todos bem-vindos. Bem, quando a gente fala em pilares, o que a gente pensa, né? Base é o que vai sustentar, é o que vai segurar todo um alicerce, um projeto realizado, um projeto construído, uma construção. Então, quando eu penso em pilares, eu estou pensando na base. Com tudo que eu estudo, que já estudei, esses anos todos, né, de todos os processos que eu passei como médium, consequentemente como pessoa, né, os altos e os baixos, né, como eu já falei aqui, que eu não fui ao fundo do poço, eu fui lá no pré-sal, que é mais fundo ainda. Então, e juntamente com essas vivências em torno da mediunidade em mim, e com o estudo que eu já tive, que eu continuo tendo, eu adotei o que me mais trouxe entendimento e uma melhor explicação e uma orientação mais segura, que vai direcionar um médium para uma prática, um trabalho eficaz. Porque em todo trabalho precisa a gente ter eficácia, né, naquilo que a gente vai fazer. Então, essa série está começando hoje, onde eu vou trazer para você, vou mostrar para você quais são esses pilares e por quê. De que maneira esses pilares vão, de uma maneira prática mesmo, de médium para médium, porque isso vai ser considerado um pilar, tá? Para uma produção mediúnica, segura, eficaz. Bem, então quando a gente pensa em mediunidade, em vivência mediúnica, todos nós médiuns passamos por conflitos que é natural de qualquer ser humano. O médium não vai ser diferente, né? Além dos conflitos que a gente passa na nossa realidade interna como pessoa, a gente passa por esses conflitos a respeito dessa questão mediúnica. O que eu estou sentindo é meu, de quem é? Na hora que eu vou lá para o centro espírita ou para o templo, para o terreiro, e na hora que eu sinto aquele envolvimento, aquilo é meu, até que ponto é meu, até que ponto não é? E aí a gente fica procurando o que, gente? O que nós, médiuns, procuramos muito nesses momentos da prática, do trânsito, na hora que a gente vai para o meio da sala ou senta na cadeira da reunião mediúnica, a gente fica procurando respostas. Então, respostas racionais, lúcidas, de alguém que consiga entender o que a gente está passando. De alguém que consiga compreender aquela angústia ou aquela crise que a gente está tendo, que a gente fica pensando que a gente é o quê? Maluco.
né? Então, quando a gente passa por esse processo todo e aí começa a estudar e alguém começa a orientar e a gente acha que está bem, entra no trabalho, entra na prática, começa a incorporar, ou escrever, ou pintar, ou seja lá o que for, aí vem de novo. Vem as dúvidas, vem o medo, então às vezes vem aquele sentimento lá dentro da gente que tem alguma coisa estranha, que não está batendo, e você não tem respostas. Ou então você começa a entrar no transe, né, na comunicação, lá no transe mediúnico, e você não sai satisfeito com aquele teu trabalho. Você não se sente seguro, você não confia em você mesmo como médium. As pessoas, muitas delas, demonstram que não confiam em você como médium, mas cá para nós, aí já tem uma outra questão também quando a gente fala em pessoas, tá? Porque se o médium está fazendo a parte dele, se o médium está treinado, está treinando, estuda-se, e se alguém não acredita, é o problema da pessoa. Existe essa questão também, tá? Fecha parêntese, continuando. Mas, se aquela questão das pessoas demonstram e não há confiança, e principalmente eu não tenho confiança na minha produção mediúnica, eu não considero que o meu trabalho está seguro, ou a pessoa vai para um grupo, para o templo, e fica anos lá colocado assim no cantinho, né? E fica assim, gente, ninguém me chama para nada, parece que eu não sirvo para nada. Eu sou médium de apoio. E tem aquele povo que fala, porque assim, eu trabalhei anos em centro espírita, né, gente? Então tem aquelas pessoas, os vaidosos, são muitos, né? Que não gostam de ser médium de apoio. Todo mundo aqui sabe o que é médium de apoio dentro da visão espírita. Ou na visão de Umbanda, né? Mas eu posso falar daquela que eu vivi mais no passado. O médium de apoio, ele é aquele que não é o que fica apoiando não, tá? Não é o médium encosto não. O médium de apoio tem uma equipe mediúnica, ele não incorpora, ele não psicografa, ele não cede material para materialização, nada dessas paradas aí, desses fenômenos mais ostensivos. Mas ele é alguém de alta importância, porque ele cede energia, ele está dando apoio energético, mental e espiritual para toda a equipe. Lembra que eu falei ontem da equipe, do grupo mediúnico, que ele é importante, que ele se sustenta ali, que lembrar que a equipe mediúnica, ela não está limitada somente nos encarnados. Existe uma equipe de trabalho de desencarnados. Então, digamos que tem um grupo de 5 médiuns, com o dirigente, o coordenador, que pode ser o pai de santo, a mãe de santo, o zelador, o sacerdote, sacerdotisa, o doutrinador, o dirigente, não importa do templo, tá? Mas alguém que é o coordenador responsável por aquele trabalho. E os outros médiuns. Existe um coordenador espiritual que está conectado direto com esse coordenador. E essa entidade coordenadora, ela está inspirando em conexão com o coordenador encarnado, para que o trabalho ocorra a fim de que ele atinja os seus objetivos propostos para aquela atividade. Ok? Então, se eu como médium, tem médium que está lá e fica assim, gente, eu sinto que eu posso incorporar, mas a pessoa está lá se sentindo de escanteio. Então ela tem várias dúvidas, várias crises, ou então ela incorpora e chega frustrada porque ela não entende que aquilo fez direito, porque tem muita gente também que fica falando muita besteira, né? A gente ouve, nossa, eu entro em oração quando eu ouço, né? Eu fico só disfarçando, eu faço assim. E quando é no Facebook ou na internet a gente passa, né? Juliana perguntou, são os cambonos, Tato? Sim, podem ser os cambonos, porque o cambono, ou cambone, como alguns falam, nos templos, são aqueles que vão o quê? Estar junto dos médiuns em transe, com os seus guias, né? E vão cambonar, servir o que precisa servir, pegar o que precisa pegar, mas eles também estão ali atentos, fornecendo material fluídico para os trabalhos da noite. Infelizmente, existem poucos, a meu ver, poucas equipes de trabalho mediúnico muito coesas. Porque muitos somos muito egoístas, a gente só pensa na gente. Eu sou médium incorporar, só quero saber que eu vou incorporar, depois que eu incorporo eu não estou nem aí. E o outro só pensa em cada um, mas eu preciso pensar em equipe.
Eu preciso pensar em grupo, em família, que somos um elo ou somos uma conexão com o outro, e o resultado do trabalho vai ser o resultado do conjunto, sempre. Lembre da live de ontem, tá? Então, é sim, também os cambonos, tá, Juliana? Então, quando eu penso nessa questão da minha prática mediúnica, existem muitos médiuns frustrados que começam o exercício da psicografia e lembrar que para o exercício, por exemplo, da psicografia, precisa ocorrer, precisa ter uma metodologia, precisa ter uma diretriz. Como é que vai ser esse exercício? A pessoa vai pegar lá um papel, ela vai pegar um lápis, sei lá, uma esferográfica e vai sentar e escrever, esperar que vai fazer plim. Não é assim, né? Por isso que sempre devemos buscar médiuns experientes naquele trabalho que eu pretendo polir, educar, desenvolver. Porque quando eu falo em desenvolver mediunidade, eu falo em educar. Eu engrandeço aquela faculdade que existe em mim. Por isso é um conjunto de fatores. Então, existem pessoas que começam na psicografia e não entendem a mecânica do transe ou da influência espiritual, porque não conhece, não estuda, não estudou, e não tem ninguém que oriente. E a pessoa acha ali que não está psicografando, não vai dar em nada, né? Pode ser que aconteça isso, pode. Mas se ela está ali, às vezes o espírito, né, tá lá, sempre vem alguém que vai auxiliar naquele treino do médium, e vai vir outro que vai inspirar para poder escrever. Mas tem um jeito, tem uma metodologia aí, que dá pra gente, a gente estrutura direitinho para fazer esse treino da mediunidade de psicografia. Mas lembrar o seguinte, gente, mediunidade de psicografia, uma curiosidade, é uma das mediunidades que mais exigem treino. Treino diário, dedicação. A pessoa quer mágica, ela quer ser a Chica ou o Chico Xavier da vida, né? O Chico Xavier tinha uma peculiaridade mediúnica. E ele é uma mediunidade mecânica, ele podia estar falando aqui, aí tudo bem, estava psicografando aqui, ou com as duas mãos, já aconteceu, podem procurar de psicografar duas mensagens diferentes, de autores diferentes, porque não usava esse processo aqui na mente, né? É mecânico, é um processo diretamente nos seus braços. Mas voltando que as pessoas mais, né, normais, não Chico Xavieres da vida, Xavieres. Então, a pessoa está lá treinando e acontece sim, tá? Acontece de alguém treinar e não dá resultado. Qual a orientação? Se a pessoa está com um amparo, um direcionamento de um médium experiente, ela já passou pela parte de estudo aprofundado, que ela tem as bases do que é mediunidade, da fenomenologia mediúnica, do transe mediúnico. Se tudo isso ela já tem, e ela continua estudando-se, mas ela se entrega à experiência da prática e não tem nenhum fruto dessa árvore, qual é a recomendação? Vai perder tempo para quê, gente? Mas eu queria ser médium. Calma, um dia será. Não nessa encarnação e outra. A questão é, o que eu vou agora enfatizar, já falei várias situações de médiums, né? Deixa eu só tomar uma água. A questão é de médiums que nós observamos, quem aí trabalha em equipe mediúnica, em trabalho mediúnico, eu que já vi tanta coisa, a gente observa que tem muita produção ruim, tem muita incorporação estranha, tem algumas coisas que nem incorporação são, né? Incorporação é. Então a pessoa ela tá lá, diz que no transe, e você olha e não sente nada daquela pessoa. A gente que é médium sente. Não precisa ser médium de corporação também, não. Lembra que eu já disse isso com mais detalhes, como um choque que acontece no grupo. Você sabe que alguém vai incorporar ali, mas não sabe quem. É a energia. E às vezes você vê alguém que tá lá, ou então lá conversando, né, falando, e você não sente nada, é vazio. Não tem transe. É EQ, é mistificação, né? Sente demais, né? Eu já vi tanta coisa, e às vezes a pessoa vem em transe, diz que, né? Em transe,
conversar comigo e super fala. E eu sou educado, né? Tarará, tarará. Se ela vier com coisa assim mais profunda, eu dou um chega pra lá. Mas deixa a criatura falar, né? Deixa o ser humano falar. Então acontece muito disso. A gente observa que tem muitos médiuns que acontecem dessa questão da produção dele, tá? A pessoa incorpora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e não progrediu. A entidade não domina como deveria dominar. Porque, gente, se você tem um treino mediúnico, você começou a incorporar hoje. Que dia é hoje? Nem sei. Alguma coisa de agosto. Hoje é dia 28 de agosto. Se você começou a treinar dia 28 de agosto de 1998. Já estamos em 2020. Tem muitos anos de lá para cá. A entidade que começou a incorporar incorporar lá, antes de trabalhar, né? Que o povo hoje em dia quer incorporar, já quer trabalhar no dia seguinte. O povo já diz que é médium hoje, já incorpora, já quer saber tudo, do qual é o guia, o nome do guia, de onde ele veio, quer uma bibliografia do guia, da entidade, ele tem que dizer o nome, né, como se ele fosse obrigado. A pessoa já quer ali que a entidade venha, atenda ao povo e transforme, e que beba 10 graus de cerveja e que não fique bêbado. Ainda tem essa, o povo acha que isso é comprovação de um transe mediúnico eficaz. Até chamar aqui vocês para falar uma coisa. Pensa comigo. Tem gente que acha que o fato de uma entidade estar incorporada em alguém e ela beber 2 grades de cerveja e o médium não entrar em choque, em coma, baralá, baralá, isso é um grande indício de que ele está num transe mediúnico. O que vocês acham? Isso não significa nada. Nada para quem estuda a mediunidade. Primeira situação. O médium incorporou a entidade e ela bebeu, e a pessoa não ficou bêbada. E a pessoa se acha, não, incorpora, a entidade vem em mim, bebe 2 grades e fica ótimo. Tá, isso quer dizer o quê? Porque pode ser que não seja uma entidade coroada que trabalha, pode ser um alcoólatra que está com você, que é alcoólatra também, no sentido do alcoolismo, do vício do álcool, né? Não a doença alcoolismo, tá, gente? Eu estou utilizando o termo nesse sentido de alguém que bebe muito. E aí aquele espírito, aquela entidade, aquele egum, veio, se apossou, e pode ser que ele vá sugar, absorver o álcool do teu organismo, pode. Mas nem todo médium tem essa especificidade mediúnica. Alguns médiuns possuem isso, outros médiuns não possuem, mas continuam sendo médiuns de incorporação. Então é ignorância, limitação, vou falar só essas palavras, as pessoas utilizarem isso como um pressuposto de que a pessoa é médium. Outra coisa, uma pessoa que bebe muito, isso é fisiológico, pode procurar lá. A estrutura do seu fígado é diferente. Antes de adoecer, né? Porque o fígado adoece beber muito, óbvio. Mas os hepatócitos, que são as células que formam o tecido hepático, eles são diferentes de um indivíduo que tem o hábito de ingestão alcoólica em relação a uma pessoa que não tem hábito de ingestão alcoólica. Lembrar que, ou informar que, o fígado é um dos grandes órgãos de detoxificação, junto com os rins. Então você bebe, ele vai detoxificar. Então você bebe a bebida alcoólica, vai para o fígado para detoxificar o teu organismo, você excretar, e leva um tempo, né? A pessoa que bebe sempre, tem o hábito de beber, ela não fica bêbada fácil. Vocês sabem, né? Eu sei. Então ela não bebe, não fica bêbada fácil. É óbvio que se ela vai incorporar uma entidade, a entidade vai encher, né, a cabeça de cachaça, ela não vai ficar bêbada fácil. Isso é lógico. Agora, pega uma pessoa que não tem hábito de beber, ou até alguém que bebe, mas ficou muito tempo sem beber. Ela vai tomar um pouquinho, pega assim aquela cerveja poderosa, ou aquele vinho poderoso, e dá assim, 2 dedinhos de vinho. Dá 2 dedinhos de vinho, 2 dedinhos de batida de vodka. Só 2 dedinhos, ó. Aí toma. Depois vai dançar um pagodinho, sem tombar.
Não tem como. A pessoa sente o abalo no organismo. Então, e essas questões, esses movimentos que muitos médiuns fazem, mas eu incorporo e piso no caco de vidro, é possível? É possível. Só que isso não é indício de que se cortar ou se queimar, então não é médium, está fingindo. Não é isso, tá? Mediunidade não é igual em nenhum médium. Cada médium tem a sua expressão mediúnica peculiar e que precisa se conhecer como médium para entender esse processo, tá? Então, por isso é necessário compreender esses pilares da mediunidade para que possa trabalhar com eficácia nessa mediunidade. Eu vou já comentar o primeiro pilar, que eu já falei alguma coisinha, mas essa introdução é importante, porque o que eu noto, gente, nesses longos anos, existe um número enorme de médiuns frustrados, em depressão, abandonando o seu trabalho, que às vezes não, um trabalho lindo, que planejou antes de reencarnar para trabalhar com a mediunidade, tem o seu guia espiritual, ou os guias, não é só um às vezes, para trabalhar, só que a pessoa abandonou porque ela acha que ela tem que ser médium igual aquele, igual aquela. E aí, como não é, e como eu não vou produzir direito, eu me frustro e me afasto. Ou me entrego à mistificação. Então, quando eu falo em mediunidade, em trabalho mediúnico eficaz, é que eu utilize todos os recursos da minha mediunidade, minha, não do outro. Que eu conheça, que eu me prepare para estudar a mediunidade em mim e trabalhar. Estão conseguindo pegar a essência? Mas, minha querida, ainda não tinha parado para ver uma live sua, mas... Eu ia repetir, mas não falei. Beijo, Motubá, que bom que você está aqui. Que mais, Juliana? Mas é real isso de beber demais e não ficar bêbado no transe? É real, tá, Juliana? Existem casos de médiuns que têm eu chamo de flexibilidade mediúnica, essa peculiaridade mediúnica, que pega no fogo e não se queima, pisa no vidro e não se corta. São efeitos físicos. A entidade, ela se utiliza de fluidos do médium para não afetar o seu corpo físico. Mas nem todos os médiuns possuem essa peculiaridade, entendeu? É óbvio que a gente tem uma história, eu vou contar uma história para vocês, tá? Já vi médium entrar em coma alcoólico. Eu já vi, Débora, já vi também muita coisa triste de médium se urinar, passar vergonha, e a entidade está bem longe, e o médium está só o álcool, está incorporado no álcool, né? Isso é feio, isso não tem postura, e às vezes o médium nem quer fazer aquilo, mas ele não tem a educação, conhecimento e um grupo que ofereça um meio para que ele trabalhe com eficácia. Existem muitos casos. Gente, a espiritualidade, ela é muito maior do que a gente imagina. Existe cultura e tradição de famílias e de templos, mas o povo acha que porque a entidade bebe, ela tem um propósito, mas ela não tem que necessariamente beber uma grade de bebida. Já aconteceu comigo, de uma entidade um guia vir e falar assim, não vai beber. Então ele fez o negócio no chão, colocou a bebida ali, os elementos de trabalho dele e ficou, olha, horas. No começo da minha mediunidade, eu era proibido. Quando eu comecei trabalhando, como eu já falei para vocês, no centro espírita e depois fui trabalhar numa outra forma de trabalho mediúnico completamente diferente, que é em um terreiro de matriz africanas, né? Então, o meu sacerdote, que já desencarnou, o Pai Raimundo Branco, ele, como ele era conhecido, ele tinha uma sabedoria muito interessante. Ele proibia, e o encantado dele, seu Mariano, proibia que os médiuns que estavam começando, incorporados, os guias bebessem bebida alcoólica. Tá certo, gente? Se você, na tua lucidez, entra em transe
já está no começo ainda, é 95% você e 5% da entidade, ainda vai beber para bagunçar o negócio todo? Não dá, mas isso era lá. E é assim que eu toco a minha banda. Com filhos espirituais meus, com pessoas que eu vou treinar, que eu treino, que eu oriento, não é bagunçado assim não. Então existem situações, especificidades aí dentro de cada mediunidade e de uma estrutura. O que a gente observa é, tem como ter um trabalho mediúnico eficaz? Tem. Tem muitos médios que são médios de verdade e que estão trabalhando no nível médio para baixo? Tem. A pessoa está na média. Média é de mediocridade. É uma mediunidade medíocre. É um médium medíocre. É uma pessoa que está sempre na média. E provavelmente tudo na vida dela, né? Está tudo na média. Vai deixando levar. Ou seja, ela não cresce como médium. E esse crescimento não é se achar, né, ser vaidoso, mas é que a mediunidade possa se expressar de uma maneira tão incrível que ela auxilia a transformar a vida do próprio médium e de quem quer que através da mediunidade busque ele e os guias que vêm através dele. Ou numa mediunidade em centro espírita, de atender aqueles espíritos sofredores, odientos, vingadores, vingativos, pseudo-sábios que vêm através daquele médium naquelas determinadas reuniões, né? E no organismo do médium não prejudica essa bebida toda nesse caso e o fumo? Aí são questões, Juliana, que se eu for responder vai, né? Mas eu posso dizer que existem recursos que a espiritualidade se utiliza para resguardar o médium. Recursos fluídicos, recursos energéticos e também determinadas posturas no fumar, no tragar. Muitos não tragam. Porque se a entidade... E tem gente que fala assim, vai chamar palhaçada a entidade vir não tragar. Eu respeito, né? Mas aqui eu uso uma lógica, deixo um questionamento para você. Não estou dizendo o que é certo e o que é errado, tá? Mas se a entidade vem fumar, ela tem um propósito em soltar aquela fumaça. Ela utiliza aquela fumaça ali, né? Ela vai tragar para quê, gente? Pode tragar? Pode. Mas a gente relaciona... Gente, não somos somente nós, médiuns, que aprendemos com os guias. Eles também aprendem conosco. Nossa, mas o guia é uma entidade de luz. O que significa a luz para você? Que o povo fica assim, não, mas é uma entidade de luz. Eu imagino aquele ser com aquela luminescência e aquele fundo musical, aquele coro angelical. Pode ser luz de sabedoria? Pode. Mas a questão é, nem todo ser sabe tudo, gente. Para. A entidade também aprende com a gente. Do jeito que eu aprendo com ela. A gente conversa, né? Tem respeito. Mas existe aprendizado de via de mão dupla. Ok? Vamos. E aí, deixa eu só tomar uma água aqui. Ainda isso é vodka, né? Não, brincadeira. E então, quando eu penso nessas dificuldades do médium no transe, eu observo que o número é muito grande, né? Os exemplos que eu já trouxe para vocês. E aí, qual é a proposta? Eu compreendo o que é a mediunidade, a finalidade da mediunidade. Eu compreendo por que eu sou médium, porque eu não posso ficar assim, nossa, não sei por que eu sou, para onde eu vou. Eu sou médium, O que adianta dizer que é médium se não está utilizando para nada? Então, se você não pretende trabalhar seriamente com a mediunidade, então nem desenvolve, nem educa. Porque, olha, é uma porta que abre e não fecha mais. E aí, se você treina e aumenta a tua expressão da tua sensibilidade, depois abandona o trabalho, você vai continuar sentindo. Mas sente o que é bom e sente o que é ruim. Então, tem que pensar bem se a gente quer abrir essa porta. Mas mesmo que a gente não queira, ela vai abrir uma hora, tá, gente? Que o futuro é o mundo de médium. Para mim, eu considero uma das maiores
e mais singulares comunicações que existem no universo. Melhor, mais do que, né, o celular, etc, etc. Então, eu preciso desenvolver as competências de um médium. Que competências são essas, tá? Tu usa essa palavra. Olha, quando eu sou professor, né? Então, eu trabalhei anos numa instituição aqui no Rio, com uma metodologia incrível, poderosíssima. Eu lembro quando eu fiz 2 vezes o curso, o treinamento, foi longo, e eu lembro que a instrutora disse assim: você vai utilizar esse método no que você quiser, em qualquer ensino. Gente, aí eu peguei conteúdo de mediunidade, analisei assim, 3D o médium, peguei de novo o conteúdo da mediunidade, busquei inspiração, fiz a minha prece, busquei de novo inspiração, 3D de novo, e eu falei: gente, tá aqui. Eu preciso trabalhar as competências do médium. E quais seriam essas competências? Para que o médium seja, primeiro, antes de dizer quais são, para que o médium seja competente, é preciso que a gente saiba o que a gente faz. A gente saiba o que a gente tem que fazer. O que a gente está fazendo. Para a gente não ser médium lesado, tapado, né? Então eu preciso entender, compreender o que eu estou fazendo. Porque aí isso é caminho para um desenvolvimento de uma competência. E, consequentemente, uma prática mediúnica com eficácia. Tudo começa das bases, sempre o alicerce, gente. Às vezes a pessoa quer começar a saber como é que a cereja definir o sorvete pela cereja. Não, tem que saber a receita, tem que pegar a receita, os ingredientes, quem produziu, de onde veio. É assim mediunidade. Então eu tenho que saber por que é que eu estou trabalhando com a mediunidade, por que eu sou médium, por que eu estou fazendo aquilo, e eu tenho que ter coerência na minha prática mediúnica. Aquilo que eu acredito que seja importante para mim, eu vou priorizar. Tem dias que talvez, hoje é dia de desenvolvimento, meu Deus, dê forças. Tem dias que é assim. Por isso que é importante a gente fazer o que ama. E se mesmo amando, é que naquela pessoa que a gente ama muito, tem dias que a gente não tá, né? Você fica assim, não tô afim de conversar. Minha melhor amiga tá mandando mensagem, meu melhor amigo, oi, não, vou nem abrir o WhatsApp hoje. É natural, é da gente, do ser humano, né? Então, mas você tem que exercitar a disciplina do amor consigo mesmo e com o outro. Então tem dias que você não está afim de ir para o desenvolvimento mediúnico, mas você sabe que ele é importante para você. E aí você sabe que é importante para você e você vai por disciplina, que a disciplina é importante. A organização, a ordem é importante. Então eu preciso observar essas competências que devem ser desenvolvidas no médium. A lei de Carvalho, se eu faço curso de médium, sim, depois a gente vai conversar exatamente sobre isso, né? Também sobre essas possibilidades do que é um treinamento, o que é um curso de mediunidade. Tá bom, Ale? Então, quando eu penso em competências do médium a serem trabalhadas para que ele tenha uma mediunidade com eficácia, eu preciso observar as atitudes do médium. Quais são as minhas atitudes? Quais são as suas atitudes? Elas estão... Lembrar que não é nada aquela história, como eu falei ontem, vê a live de ontem, se você vai dar uma viagem agora. Não tem nada aquela coisa de ser médium santificado, né? Aquela coisa, olá, eu sou médium. Eu incorporo um caboclo de luz. Eu incorporo uma entidade luminosa. Ou eu sirvo para salvar os espíritos que sofrem no umbral da vida. Eu posso ser assim, mas ninguém é todo mundo assim, toda hora 100%, né, gente? Wagner colocou ali, então é como no tarô, todo mundo quer ler tarô, mas poucos estão dispostos a ter a disciplina necessária para alcançar essa qualidade na prática. Perfeito. Tem muita gente, eu sou oraculista, não sei se todo mundo sabe, cartomante, e muita gente quer jogar tarô e ver a vida toda, entender, pegar mensagem,
decidir para lá, quer jogar Lenormand, quer... Não, e tá... Nossa, da hoje eu joguei para um cliente e uma cliente chegou e falou assim, nossa, eu gosto do tarô, mas eu vejo aquilo, eu tenho vontade, mas aquilo tá... Falta o quê, gente? Se é importante para você, você vai buscar qualificação, desenvolver competências, estudar, treinar, estudar, treinar, estudar, treinar, estudar, treinar e você vai praticar com eficácia. É impossível ser diferente. Ah, não, eu duvido, eu vou fazer esse curso de tarô só de birra. Ou eu vou estudar mediunidade só de birra para ver se eu vou prestar mesmo. Tu vai ver, não vai prestar. Então, isso é fato, ok? Bem, quando eu penso em desenvolver competências do médium para que ele tenha uma prática mediúnica com eficaz, eu preciso verificar as atitudes dele, né? O teu trabalho como médium está eficaz? O que seria um trabalho com eficácia? Ah, é um trabalho que tem uma boa produção, que ajude a mim, que atinja o objetivo. Qual é o objetivo que tem que atingir a minha prática mediúnica? Você tem ética mediúnica? Essa ética mediúnica, qual seria? Né? Olha que eu ainda nem cheguei. Essa primeira live dessa série de 3 é para mastigar tudo isso. Porque a gente vai começar com os pilares direto, até domingo. Tá? Eu nem cheguei nos pilares. Eu estou preparando o terreno para chegar nos pilares. Quando a gente fala em ética, existem aqueles médiuns que saem falando tudo que ouve, que vê, que sente. Hoje eu vou dar de novo um exemplo. Uma pessoa, atendi um cliente, joguei, e veio acompanhado da namorada, ambos médiuns, e eu não disse que eles eram médiuns, óbvio. E ela compartilhou, muito lúcida, uma pessoa de uma inteligência incrível, uma cultura incrível, compartilhou comigo a experiência dela, que ela tem muita vontade de jogar tarô, e que ela olha e aquilo atrai para ela. Eu até indiquei uma referência que para mim de tarô tá incrível, né? Que tem um grande amigo, que é um grande professor de tarô, que tá aí, Vainer Lira Tarô. E, cara, se você não sabe, é só ir lá, Tarólogos do Amanhã. Eu sou Tarólogo do Amanhã. É só vivendo para você saber. Ah, tá com dúvida? Então mergulha, entra lá para você ver. E aí, conversando isso com ela, falei, né? E ela me disse uma coisa: às vezes eu olho para a pessoa, é como se eu sentisse uma brisa e eu começo a sentir vontade de falar um monte de coisa da vida da pessoa que vai acontecer e acontece. Isso é real ou é maluquice minha? Eu falei, depende. É real. Mas isso é normal? Não, isso não é normal. Porque nem o médium é normal. Já falo logo isso para você. Você médium não é normal. Você médium não é normal. Você é paranormal. Então, o que o médium sente não é normal, é paranormal. Ok? E aí ela falou, mas eu sinto, será que eu devo falar? E tem coisas que ela não fala. Gente, tem coisas que é ética. A gente não deve falar. Porque se você falar, depois eu vou de novo tocar nesse ponto da ética, tá? Se você comentar, pode ser que a pessoa não acredite. E outra coisa, será que o que você está vendo, exatamente o que você está vendo, será que os teus recursos mediúnicos naquele momento estão bons para transmitir aquele conteúdo àquela pessoa? Ou até estão bons, você captou o legal. Só que a nossa vida é de livre-arbítrio. E ela dá uma virada no destino dela com uma atitude, ou 2 atitudes, ou 3 atitudes, mudou a energia dela toda e aquilo não aconteceu, desviou. E aí aquilo não aconteceu e vai dizer que, você aí, palhaço, você disse que ia acontecer, não aconteceu. O problema é de quem? É teu, não mandei falar. Então precisa ter ética mediúnica. A gente precisa ter cuidado do que a gente vai falar. Quando eu jogo, eu sempre comento. Eu estou jogando os búzios, eu falei, gente, o Eren de Logum, os búzios, eles é um oráculo que vai te dizer, vai te sinalizar que a energia está na tua vida, que é o Odu lá. O Odu está dizendo que está em positivo, que está negativo. Só que fala negativo, tá isso negativo. Tem que fazer um ritual, tem que fazer um ebó para afastar a negatividade. Beleza. Mas ninguém pensa no positivo. Tá lá que tem uma prosperidade imensa para chegar na tua vida. Aí eu acho engraçado que a pessoa fala assim, nossa, que legal.
Mas isso não quer dizer que vai chegar essa prosperidade na tua vida, meu querido, minha querida. Porque o que você precisa fazer para que ela chegue? Que ela pode não chegar, dependendo das suas atitudes. Ok? Então, quando eu penso nas atitudes do médium, eu penso no trabalho do médium, eu penso na ética, na postura, no autoconhecimento, o que é meu e o que é da entidade, o que é do espírito. Eu já sei que quando alguma entidade se aproxima, vai mexer logo no meu taquicardia, ou eu vou sentir uma tonteira, ou de repente os meus filhos espirituais, eu pergunto muitas coisas dele. Né? Às vezes eles me ligam, tem um que me liga muito e fala assim, eu senti tal coisa, me atravessou um pensamento tal. O que é isso? Vamos analisar. E na dúvida a gente faz o quê? Consulta o oráculo. O oráculo vai te orientar, né? Então, eu vou me conhecendo como pessoa e como médium. E vou percebendo até quando as nuances da minha mediunidade vão se modificando, vão se expressando mais. É importante entender que isso são talentos. E quando eu falo em talento, gente, eu falo em habilidade, eu falo em dom, eu falo em vocação. Se você é médium, você traz essa vocação, essa habilidade para ser trabalhada. E aí a eficácia dessas habilidades que eu vou trabalhar, elas acontecem como, gente? Essa eficácia surge quando eu sei fazer. Quando eu aprendo. Então, eu tenho minhas competências, vou desenvolver essas competências, as habilidades, mas eu só vou ser eficaz quando eu sei. E o saber é muita coisa, eu tenho que me conhecer, conhecer a teoria do que é a mediunidade, vivenciar a prática e conhecer aquela prática em mim. Eu preciso ter dúvidas, porque é na dúvida que a gente aprende. Quando tem uma problemática e eu preciso de alguém que me instrua com experiência e conteúdo para responder às minhas dúvidas. Percebe? Estão percebendo, gente? A importância quando a gente fala de prática mediúnica com eficácia? E aí eu preciso ter conhecimento, né? Como eu comentei com vocês, é o conteúdo, é o saber. Eu preciso trabalhar os valores que eu tenho. Se vocês quiserem depois, eu posso até dar uma aula só de valores, tá? E utilizar essa questão dos valores a fazer uma live, dar uma aula. É professor, gente. E os valores do médium que influenciam. Os valores do médium são os valores da pessoa. E as atitudes do médium e atitudes da pessoa vão influenciar também o quê? No saber ser pessoa, ser médium, no conviver. Isso é altamente importante. Uma pessoa boa é um médium bom, uma pessoa ruim é um médium ruim. Mas tem gente, eu já conheci, 1991, uma médium com uma mediunidade espetacular. Ela tinha uma evidência incrível, ela dava detalhes minuciosos de situações que aconteceram. Então ela não me conhecia, eu era novinho, estava acompanhado, óbvio, e ela parou, olhou para cima assim e começou a narrar detalhes de coisas que a gente sabia, só a gente, e coisas que a gente não sabia que fizeram sentido. Depois ela entrou em transe com uma entidade maravilhosa, que é minha amiga até hoje, essa entidade, e que se manifestou nela de uma maneira incrível, muito mais entidade do que ela, só que a médium não valia nada. Quer saber quando uma pessoa não tem bom caráter? Quando ela joga pra ti um dia e ela começa a te procurar dizendo que teve sonho, que você vai morrer, que o negócio tá ruim, que precisa... E ela começou a ameaçar que ia morrer eu, meu irmão, minha irmã, se não fizesse isso, se isso ou aquilo. Mas a gente observa aí que ela tinha uma mediunidade extremamente trabalhada, praticada, de outras encarnações já veio com essa, só que a moral dela, os valores dela eram péssimos. Ai, Tato, e aí? O que acontece? Acontece que uma situação grave aconteceu com ela. Né?
de um determinado transe, a entidade falou algo, a entidade, né? Porque aí foi contaminação da médium. Isso chegou até mim, foi um escândalo. A entidade falou algo que não era real, não era verdade. E ela prometeu algo que visivelmente envolvia pessoas. Então a gente percebe aí que a vaidade contaminou a mediunidade. Por isso existem os pilares. Não adianta ver só uma coisa, um pilar, sem não ver os outros. É um trabalho em conjunto porque nós somos complexos. O ser humano é complexo, então o médium é mais complexo ainda. Já fizeram isso comigo para arrancar dinheiro. Não é, Débora? E sempre a gente encontra uma criatura do pântano, né? Você chega e fala olá, e você pensa que vem aquele guispo, aquela pessoa assim. Então, quando eu penso em competências, Tato, me resume aí que competências são essas que têm que ser trabalhadas no médium, através desses pilares que eu vou te apresentar, que nós vamos falar amanhã e depois, sobre os 4 pilares, 2 no sábado, 2 no domingo. Hoje estou preparando esse terreno. Então, essas competências são as habilidades que eu vou manifestar através de quê? Tá, peraí. Você disse que então é importante trabalhar as competências de um médium e que uma dessas competências são as habilidades. E que habilidades são essas, Tato? A oração e a meditação. 2 pilares já estou apresentando para vocês, que é o que a gente vai falar amanhã, na live de amanhã às 21 horas, no segundo episódio desta série, 4 pilares para uma mediunidade, prática mediúnica eficaz. Então, Tato, vou trabalhar as competências. E aí, para trabalhar essas competências do médium, para que ele trabalhe com eficácia, ele tem que trabalhar habilidade 1, oração. Habilidade 2, meditação. E aí tem conhecimento, que é o estudo da faculdade mediúnica, do transe, da mediunidade, o estudo de todo esse processo, dessa mecânica do trabalho do médium sozinho, ele em si, o eu médium, e o trabalho do grupo. E o autoconhecimento, né, que é aquele momento de conhecer e da vivência, da prática, dos valores. Então eu tenho aí oração, eu tenho estudo, eu tenho meditação e eu tenho ação, que é a vivência, é a prática. 4 pilares para uma mediunidade e uma vivência, uma prática mediúnica com eficácia. Juliana perguntou aqui, Tato, se possível, indica livros ou material ideal para estudo? Estou fazendo uma lista, é porque eu sou todo assim meio detalhista, né? Eu estou fazendo uma lista com algumas observações dessa lista de livros e que eu vou postar lá no meu canal do Telegram. Para quem não conhece ou quem não está no canal do Telegram, entra na minha bio no Instagram e na minha página do Facebook, clica em Saiba Mais e você estará lá entre o grupo que vai receber conteúdo exclusivo no canal no Telegram chamado Tato Cunha Mediunidade. E aí eu sempre mando um áudio, umas observações, tem mais coisas aí que eu estou tendo umas inspirações para passar para vocês, tá bom? A Débora perguntou, antes dela acho que teve mais gente aqui, peraí. O Weiner, você orienta as pessoas que querem desenvolver a compreensão da própria mediunidade? Sim. Então, eu utilizo as minhas competências, as minhas habilidades de professor, de médium, a minha vivência mediúnica para orientar. Porque justamente disso que eu comentei lá atrás, na primeira live da série de Médium para Médium, com todas aquelas minhas situações, aquelas minhas vivências mediúnicas, eu notei do quanto eu queria respostas. E quanto eu obtive estudando e com uma pessoa me orientando, o médium e outros médios. Por isso que nasceu de médium para médium. Então oriento sim, instruo, mostro o caminho das pedras amarelas, né? Débora, você acha possível esse estudo não envolvendo religião alguma? Perfeitamente possível, Débora. Ótima pergunta. É possível estudar a mediunidade sem envolver religião alguma? É.
Porque a mediunidade, primeiro, ela independe de religião. Ah, Tato, mas se você me sugeriu o livro tal e ele é um livro da religião tal. Vou dar um exemplo, tá? O Guia Prático dos Médiuns, o livro dos médiuns, que foi organizado por Hippolyte Leon Denis Arriva e o Allan Kardec, junto com os espíritos. A criatura humana, ela tem uma necessidade de criar religião para tudo, né? Eu tenho os meus questionamentos aí. E assim veio o conhecimento espírita, lá naquela época, para engrandecer e esclarecer os seres humanos. Mas não quer dizer que aquilo veio como uma religião, só que corporificou-se em religião. O povo logo diz que é religioso. Tanto que hoje em dia a pessoa dizer que ela não tem religião, fala, como não tem religião? Quando alguém costuma perguntar para mim, qual a tua religião? Hoje eu sou sacerdote de candomblé. Mas na hora que eu quero fazer as minhas orações para qualquer divindade, qualquer ser espiritual, eu faço. Quem vai dizer para eu não fazer? Quem? Quem se atreve? Então, a minha religião é o meu Deus. São os meus deuses. É aquilo que eu acredito. Eu tenho as minhas práticas. Mas é aquilo que eu acredito. Porque se religião é religare, eu já me liguei há muito tempo. Eu já nasci pro orixá, então já estou ligado com ele. Então eu nem preciso mais de religião. Eu preciso de uma filosofia, um direcionamento e um ofício, um sacro ofício, né, dentro da minha devoção para o sacerdócio que eu escolhi. Agora é óbvio que existe um corpo litúrgico com determinadas religiões que a gente tem que respeitar. Se não quer respeitar, então sai, né? Então, respondendo o que a Débora falou, é possível? É sim. É o que eu tive todo esse trabalho enorme para fazer, para estruturar esse conhecimento independente de religião. Para falar de médium para médium, sobre mediunidade, mas você podendo ser bruxa, bruxo, espírita, pagão, né? Macumbeiro. Eu falo a palavra macumbeiro porque eu tenho muito orgulho. E aí a gente fala, não fala macumbeiro não, que isso é pejorativo. Que pejorativo é a tua cabeça. Então, macumbeiro, seja um bandista, catimbozeiro, mineiro, tambor de mina, candomblecista, seja quimbandeiro, tudo é médium. A tua religião é um processo teu, uma particularidade tua. Eu posso falar da finalidade sagrada, porque a mediunidade, ela é sagrada. Ela tem um caráter santificado nesse sentido do sagrado. E tratá-la como uma faculdade que vai me fazer tudo aquilo que me promove é sagrado, porque eu sou sagrado. Eu tenho um sagrado dentro de mim, né? Então, 10 horas e 1 minuto. A gente tem alguns minutinhos aí. A ideia esse primeiro episódio dessa série de 3 lives sobre os 4 pilares para uma prática mediúnica com eficácia é a gente justamente compreender tudo isso, e que além disso tem muito mais, e que nós, o médium, precisa desenvolver as suas competências. E o ato de desenvolver essas competências está atrelado ao quê? A trabalhar as suas habilidades, uma delas a oração, a segunda a meditação, quebrar crenças inclusive em torno do que é oração. Tem muita gente que fala, oração é o quê? Tudo bem, às vezes eu choro na oração, tá, gente? Mas não é só isso. É um estado. Além da oração, que é o que eu vou falar para vocês. O que é a oração? Tipos de oração, benefícios da oração no médium, para o médium. Vou falar benefícios da oração na estrutura perispiritual do corpo, no corpo astral do médium, benefícios da oração na equipe mediúnica, benefícios da oração para a espiritualidade. Outra habilidade, né, dentro dessas competências a desenvolver do médium, a meditação. O que é meditação? Que não é só colocar uma almofadinha lilás no meio de uma sala, recitar um mantra. Meditação é muito mais do que isso. Então, outro pilar
Quais os benefícios da meditação para a criatura humana, médium, para o trabalho mediúnico, para o processo de desenvolvimento da sua mediunidade, para o seu transe mediúnico, para o seu, né, para todo esse processo. Aí vem outro pilar que é o conhecimento, que é o estudo da faculdade mediúnica. É saber a finalidade dela, o que ela é, por que ela existe, por que você é médium, como você sabe, como você faz, para você saber fazer. Né? Aí o terceiro pilar. E o último pilar que eu chamo de ação, que é o autoconhecimento. Eu falei conhecimento da faculdade, agora o autoconhecimento, os valores do médium, as crenças do médium e até como a moral do médium, até quanto isso vai auxiliar e prejudicar no trabalho. A gente vai agora focar no positivo, né? No como isso trabalha a eficácia na prática mediúnica. Temos aí então os 4 pilares. Amanhã falaremos sobre o primeiro e o segundo, que é oração e meditação. E os benefícios que eu acabei de falar para vocês. Meus queridos, minhas queridas, são 22 horas e 4 minutos aqui no Rio de Janeiro. E eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta ou algum depósito para fazer na minha conta. É brincadeira. Se alguém tem para fazer alguma pergunta sobre essa questão da mediunidade, ou que alguém quer mandar uma caixa de chocolate para mim, uma oração, eu aceito também. É brincadeira. Quem nunca viu, gente, fala isso, eu tenho essas manias, tá? Vão acostumando aí. Então, assim, eu espero que... Você acha possível... não, já falou. Tem mais comentários aqui, eu acredito. Obrigado pelas colocações. Débora, que legal. Obrigado. Eu que agradeço a todos vocês. Meu querido amigo Lincoln, meu amigo de muito tempo atrás, não tanto, né, Lincoln? Nós somos assim, ainda estamos jovens. Feliz de ver aqui, meu querido. Então, deixa eu ver mais comentários aqui, porque depois apaga, a gente acaba a live do Instagram, a gente não vê nada. Também agradeço, Lua do Dragão, pelos seus comentários. Nádia, minha querida. E vai, né, meu amigo, de tanto tempo, que eu digo tanto tempo, além dessa encarnação, né, de tantas vivências mediúnicas e não mediúnicas, e cartomânticas, espirituais, etc. Minha amada mãe que está aí. Gente, obrigado, Juliana. A ideia é essa, lucidez. A gente precisa de lucidez. Somos muitos médiuns em muitas religiões e fora delas. E muitos médiuns em conflito, muitos médiuns fadados ao fracasso, muitos médiuns caminhando para um poço que vai ser difícil a volta. Tem volta, muito difícil. Então, a ideia é justamente para aqueles que têm sede, eu tenho água. Se você tem sede de beber, eu tenho a água, que são esses 4 pilares, para te apresentar a respeito da mediunidade e a sua prática com eficácia, com lucidez e sabedoria. Tá bom? Muito obrigado por estarem aqui comigo, essas 12 pessoas no Instagram e as que vão assistir, que tem muita gente que está assistindo depois e mandando mensagem para mim, que eu não consegui responder todo mundo. Eu vou responder e obrigado mesmo. Amanhã a gente se vê no segundo episódio dessa série, 4 pilares para a prática mediúnica eficaz, para o trabalho, né, eficaz na mediunidade, com os 2 pilares, oração e meditação. Me acompanha lá no canal do Telegram, entra lá, tem no Saiba Mais, na minha página no Facebook e na bio do meu Instagram, ok? Beijo no coração e tchau, tchau. Uma coisinha, aproveitando que já tem um tempinho, né? Mandem feedback. Eu gosto muito do feedback de vocês.
curtam, compartilhem, se tem algum médium surtado. Tá acabando 26 segundos, adoro essa emoção, tá acabando o Instagram aqui. Então mandem para algum médium surtado que vocês conheçam. Olha, tem uma coisa legal, eu tô preparando com muito carinho tudo isso. Mandem lá pro canal que tem o índice das lives e mandem feedback, tá bom? Mas vocês já mandaram aqui muito. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até amanhã às 21 horas.